A tempestade rugia quando Clem empurrou o irmão para fora do desmoronamento. A poeira engoliu seu grito e o mundo ruiu sobre ele. Jonas, atordoado, viu apenas a mão desaparecendo sobre as rochas. O silêncio caiu, mas o sacrifício ecoaria para sempre em seu coração. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre o sacrifício. Por que raios sacrificar um personagem gera uma resposta emotiva da nossa parte? Quer saber mais? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio trazendo aqui para vocês e hoje nós vamos falar sobre o sacrifício. É uma coisa interessante porque existe, na verdade, duas linhas de raciocínios diferentes quando a gente fala sobre sacrifício. De uma forma mais cultural, algo sacrificial, onde existe essa voluntariedade, onde simplesmente você, como aquele que quer dar o seu corpo para alguma divindade. Da mesma forma que existe diversas religiões pagãs, aí diversas passando pela humanidade, tanto históricas quanto na atualidade, onde você sacrificava pessoas, sacrificava animais, fazia oferendas para as divindades, porque a divindade queria essa oferenda, queria esse fator mais humano, mortal, carnal, físico, para poder agir de uma forma mais direta nos seus devotos, no planeta ou naquilo que fosse mais interessante para aquela divindade. Tanto que você pode ver um exemplo bem legal, uma animação bem interessante, que é Caminho para Eldorado. Vou fazer um dia um vídeo mais falando sobre ele, porque tem uma questão tanto histórica quanto worldbuilding bem interessante para a gente abordar. Mas de uma forma geral a gente tem essa ideia mais sacrificial religiosa, ou seja, voluntária ou não, mas de uma forma mais ideologicamente colocada nesse fator. Uma outra linha de raciocínio para o sacrifício é aquele sacrifício que a gente chama de altruísta, onde é que ele tem sacrifício como o objetivo de fazer com que algo aconteça em prol de si ou em prol de alguém ou alguma coisa, mas o principal elemento aqui nesse sacrifício é você dar algo que seria uma gigantesca perda para um grande objetivo final. Muitas vezes o sacrifício ele é colocado principalmente como um sacrifício corporal, ou seja, a morte. Tem um vídeo mais falando sobre isso, mas de uma forma geral é interessante a gente ter esse princípio mais cerebral, filosófico sobre o que é o sacrifício propriamente dito. De uma forma geral, onde te pega na animação, nos filmes, séries, histórias, o sacrifício normalmente vem e vai em relação a uma morte. A morte, ela tem diversos fatores, né, que a gente até já abordou mais, porém, a ideia aqui do sacrifício é o ato. É o porquê o ato sacrificial gera essa emoção. Tem alguns filósofos que abordam esses fatores, principalmente três, e esses três, principalmente que é o Kant, o Nietzsche e o Kierkegaard, o Soren Kierkegaard, vou deixar aqui o nome dele porque é difícil pra caramba, mas esses três eles têm como principal linha de pensamento onde a parte de Kant ele fala sobre uma coisa um pouco mais heróico, é algo mais altruísta de uma forma geral. Já Nietzsche diz que é uma besteira gigantesca devido ao fato de que o sacrifício ele não tem que vir com um propósito tão altruísta. A pessoa, ela diz, né, no caso Nietzsche fala, que o sacrifício ele é uma força que impede o crescimento. Porque se você sacrifica, você não tem o bônus nem um bônus daquilo. E já o Soren, ele fala principalmente sobre o sacrifício em uma ascensão. Ele até usa o exemplo de Abraão, que quase sacrificou o seu filho porque Deus pediu, então foi um teste para essa pessoa. Então, de uma forma geral, esses três
Opa, desculpa atrapalhar aí o vídeo de vocês. Então, você tava falando sobre sacrifício, né? Então tem 3 malucos aqui falando sobre isso. Eu paro, o que eu faço aí com eles? Não, qualquer coisa a gente deixa pra um short no final de semana. Deixa os caras lá e só vai gravando pra gente ter o registro disso, pode ser? Ah não, beleza, ok, então qualquer coisa eu faço então, beleza. Desculpa aí atrapalhar o vídeo, gente, desculpa aí. Então, de uma forma, esses 3 é interessante a gente ver como funcionam de uma forma um pouco mais direta. Vamos abordar um pouquinho mais sobre esses 3. Kant vê o sacrifício como um dever moral, válido apenas quando realizado por princípios universais e sem interesses egoístas. Para ele, o verdadeiro sacrifício é racional e necessário para uma sociedade ética, pois segue o imperativo categórico, agir de forma que sua ação possa ser uma lei universal. Então, para Kant, é um dever. Então, esse sacrifício não necessariamente é o sacrifício do corpo, pode ser um sacrifício de bens materiais, principalmente, porque isso fala sobre a questão de ética e moral. Muitas vezes a gente pega aí em fatores de pai e mãe que eu sacrifico do meu para dar ao filho. Eu tiro do meu prato para que meu filho possa comer. Eu tiro da minha carne para que ele possa. Eu sacrifico a minha infância, eu sacrifico a minha fase adulta para que o meu filho tenha uma vida melhor que a minha. E para Kant, isso é maravilhoso. Você não precisa necessariamente ter uma morte para conseguir ser considerado como um sacrifício, porque é percebido que esse sacrifício moral, esse sacrifício ético, gera uma lei universal da empatia, do amor, da reciprocidade. Então, se você quer construir um personagem que trabalha mais com essa ideia de sacrifício, mais sacrifício que tenha, num ponto de vista social, mais bonito, mais legal, mais interessante, então, perfeito. Você segue essa filosofia mais de Kant com o objetivo de gerar essa ação do personagem. Você, escritor, você, escritora, você, mestre também, caso você queira colocar essa ideia mais sacrificial nos seus NPCs, criar uma conexão mais forte entre você, no caso, o personagem, com o leitor, com o jogador, mostrando que aqui nós teremos uma relação de eu posso fazer e farei qualquer coisa para que X aconteça. Já Nietzsche enxerga o sacrifício na maioria das vezes como um instrumento de dominação usado para subjugar os fortes e glorificar o sofrimento. Para ele, o verdadeiro indivíduo superior não deve sacrificar por valores impostos pela sociedade ou pela religião, mas sim criar seus próprios valores e afirmar a sua vida. Então, para Nietzsche, ele vê que o sacrifício precisa ser exclusivamente racional. Eu irei tirar de X para que Y aconteça. Então, se eu vou chegar ao ponto de me sacrificar, seja vida, precisa ter uma lógica de que, com a minha existência seria melhor? Seria. Então não vou me sacrificar. A minha não existência vai gerar uma resposta positiva para a existência de outrem, e esse outrem irá compensar a minha não existência, beleza. Então aqui ele fala que nós precisamos ir para a guerra para lutar com o nosso rei. Para Nietzsche isso é uma besteira absurda. Da mesma forma que se Deus fala faça X, faça Y e não tiver lógica nessa ação, você não faz. Nietzsche ele é bem negativista nesse ponto, então se você quiser construir um personagem que ele enfrenta as marras da sociedade, positivo ou negativamente, é algo interessante. Porque para Nietzsche, quando a gente fala sobre o sacrifício, se você tem um personagem que fala vou me matar para fazer X, mas a sociedade, o rei, o clérigo ou qualquer outra coisa diz não, isso é um absurdo, não sei o que, porque Deus, porque rei, porque imperador, porque não sei o que se dane, se isso vai fazer uma lógica interna aos meus valores e às minhas ideias, aí eu faço. Não vou ser pau mandado de ninguém. Então é bem interessante você criar um personagem seguindo essa filosofia de Nietzsche, se por acaso você quiser fazer alguma coisa mais controversa, uma coisa que quebra as amarras sociais, quebra as ideologias do seu próprio world building, para criar simplesmente essa ideia de contraste. Quer criar contraste? Pegue uma proposta mais de Nietzsche na hora do desafio ou do sacrifício do seu personagem.
E agora Soren Kierkegaard, ele acredita que o sacrifício pode ser um salto de fé, algo que transcende a razão e conecta o indivíduo ao divino ou ao propósito existencial maior. Um grande exemplo, como já citei, é de Abraão disposto a sacrificar Isaque por Deus. Representa um sacrifício que desafia a moral comum e leva a um nível mais profundo de significado e compromisso. Então aqui nós temos a ideia de valores e propósitos onde para ele. Aqui, uma grande diferença entre os propósitos de Nietzsche e os propósitos de Soren é porque é a motivação. Se por acaso a motivação do seu personagem é porque Deus ou alguma divindade, ou uma entidade ou qualquer algo maior disse que era algo necessário, era o certo, era isso, aquele outro, aí você faz, beleza. Temos Kierkegaard aqui. Mas se você criou a sua motivação para fazer a mesmíssima coisa, com os mesmíssimos valores, com as mesmíssimas ideias, porém a iniciativa nasceu de você, então você está seguindo uma ideia um pouco mais de Nietzsche. De uma forma geral, aqui a grande diferença entre um e o outro não está necessariamente na ação ou necessariamente no resultado, mas sim na motivação. É grande diferente porque uma é uma motivação interna que teve o impulso da vontade lógica racional de um personagem. O outro já diz de uma ideia mais emotiva, onde ele utiliza dos princípios morais, éticos, religiosos para criar a sua ação. E no caso do nosso primeiro, que é o Kant, ele pega mais como seus princípios sociais. De uma forma geral, entre os três, a ação em si pode ser a mesma. O seu personagem pode fazer a mesmíssima coisa seguindo qualquer uma das três filosofias. A grande diferença é a motivação do sacrifício. É uma motivação social? É uma motivação pessoal? Ou é uma motivação religiosa? Pegando uma desses três, você pode usar qualquer uma delas. A diferença, então, que se você quiser fazer narrativamente é, novamente, focado na motivação. Motive o personagem de acordo com a personalidade, background, necessidade narrativa, porque isso vai gerar e com certeza vai criar diversos pontos diferentes e assim gerar uma ação muito mais interna no cérebro, nas emoções, no psicológico do leitor, do jogador. Tá, ok, para atrapalhar isso de novo rapidinho, tá, mas me tira uma dúvida. Como que funciona o cérebro da pessoa? O que acontece no cérebro da pessoa quando a gente vê um personagem se sacrificando assim? Bem, de uma forma geral, quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem ativação de três áreas do cérebro. A primeira área é o córtex pré-frontal medial, também a amígdala e o córtex cingulado anterior, que basicamente ele vai liberando alguns hormônios devido ao fator de que quando a gente percebe esse tipo de situação, tem a ação empática gerando essas conexões devido à similaridade nesse fator. E quando a gente também tem a percepção de quando esse fator de sacrifício ele é heróico, altruísta, também é liberado, mas aí agora uma dopamina ao invés da citocina, que traz essa ideia de recompensa, que faz com que a gente se inspire naquilo, na situação ou na pessoa que a gente está vivenciando ou percebendo. Tá, beleza, mas por que a gente sentiria empatia com um personagem ficcional? De uma forma geral, existe uma coisa chamada teatro da mente ou teoria da mente que diz que tudo aquilo que a gente vivencia de uma forma mais intensa, o nosso cérebro não consegue distinguir do que é real do que é ficcional. Tanto que é possível você, no caso, imaginar que você está mexendo num cachorro ou alguma coisa que você gosta e as regiões do cérebro também serem ativadas nesse fator. Então, quando existe uma conexão forte entre você e o personagem por qualquer tipo de gatilho, no momento que há um sacrifício, a perda, a morte desse personagem, você perde como se estivesse perdendo um ente querido devido a essa aproximação. E como o seu cérebro não identifica o que é real e o que é ficcional, na verdade identifica, mas as respostas neuronais elas são muito equivalentes, você sente a perda do personagem como se estivesse perdendo um ente que você gosta, um amigo ou alguém muito mais precioso para você. Tá, beleza. Assim, teve uma vez que eu ouvi uma coisa sobre meio que um paradoxo do sofrimento. Seria isso? O que é isso aí?
O paradoxo do emocional é algo interessante porque, mesmo que na nossa vida real a gente evite ter qualquer tipo de sofrimento, a gente busca em obras ficcionais esse tipo de catarse pelo fato de que, como nesse ambiente ficcional ele é mais controlado, você sabe que você não morre, que o personagem de verdade, o ator ou aquela coisa não é real, você pode ter um ambiente seguro devido a essas situações, porém você consegue tanto sentir a catarse desse sofrimento e também treinar o seu cérebro de uma forma assim, bem assim, entre aspas, para justificar aquilo que você está experienciando. E com isso, mesmo que seja interessante ao fato de você fugir do sofrimento, você busca o sofrimento para aprender a lidar com o sofrimento. Por isso dessa ideia do paradoxo. Ah, beleza. Então quer dizer que se eu matar, assim, sacrificar qualquer personagem, tá tranquilo então. Na verdade, não. Primeiramente, é interessante você ver lá o meu vídeo falando sobre por que mataram ou não mataram um personagem. Isso ajuda bastante. E outro fator é quando é um sacrifício significativo e um sacrifício gratuito. Onde o sacrifício gratuito é simplesmente você matou por matou, até cito isso bastante no vídeo sobre mortes, então é meio que só por uma ideia de chocar por chocar, não causa nada. E já o significativo é quando você já gerou toda essa conexão, que a gente já respondeu as perguntas para você, e daí a gente faz aqui esse rompimento, tanto para gerar catarse, quanto também a reação bioquímica do cérebro. Entendi. Beleza. Gente, desculpa atrapalhar o vídeo aí, porque me bateu essa curiosidade no rapidão. Valeu, desculpa atrapalhar o vídeo. Por isso, pessoal, quando a gente fala sobre a ideia de um sacrifício, estamos falando de um propósito. Sempre tem que ter um propósito. É um propósito narrativo ou um propósito de personagem. Ah, Rafa, se não tiver propósito, então não sacrifica? Basicamente é isso. Por quê? Sem propósito, nós temos, que eu já falei, respondendo a pergunta do nosso amigo, sobre a ideia de sacrifício gratuito. Sacrificar um personagem gratuitamente não tem sentido nenhum. Tem vários filmes que você percebe um sacrifício gratuito. Por quê? Porque precisava que a narrativa gerasse de tal forma, mas podia ter levado para um jeito. Tanto que tem um filme do Super-Homem onde o pai dele tem até aquele memezinho do cara que ele se sacrifica porque ele não quer que o Clark seja descoberto como super-homem. O cara é um super-homem, ele é extremamente rápido, podia ter muito bem ido, pego o pai voltado, ou pego o pai colocado em algum lugar e voltado, ninguém ia perceber. Então, no meio de uma tempestade, vento, um monte de gente, ou simplesmente pega algum objeto, bate nele, leva para algum outro lugar e fala assim, nossa, a experiência divina aconteceu. Então, dava. Sacrifícios por sacrifícios, simplesmente porque a gente precisa, não. Tem que ter vontade, tem que ter propósito. A morte do tio Ben é um grandíssimo exemplo. Porque ele que trouxe a proposta, com grandes poderes geram grandes responsabilidades. E devido ao grande poder que o Homem-Aranha tinha, não agiu com responsabilidade e gerou uma ação negativa que foi a morte dele. Então hoje nós temos o Spider-Man, um dos melhores heróis que nós temos aí, é um dos meus favoritos, devido a esse fator humano que ele tem, da responsabilidade dos poderes que ele tem. Então o sacrifício do tio Ben gerou uma motivação de um personagem, um arco de personagem e uma história de vida e superação e construção e narrativa maravilhosa, a partir de um pequeníssimo princípio, gerando um impacto bem emotivo e bem cerebral na nossa cabeça, gerando diversos fatores e principalmente no personagem, nós temos aí um sacrifício exatamente como deveria ser feito, com um gigantesco propósito que não apenas interferiu diretamente na história, mas também na própria construção do personagem. Todo o arco, principalmente de Tobey Maguire, onde tem esse impacto do tio Ben com muito mais força, gerou diversas cenas, diálogos, construções maravilhosas devido a esse propósito sacrificial. Então, quando você for construir um personagem e colocar um sacrifício na sua história, com certeza precisa criar essa motivação.
E não apenas essa motivação, mas também a ideia da conexão. Como eu respondi também para o nosso colega, se não tiver uma conexão emocional entre você e o personagem, a morte daquele personagem não vai ser nada. Já contei essa história uma vez, mas vou trazer de novo porque você pode estar chegando aqui pela primeira vez aqui nesse vídeo. Já aproveitando, já deixa o like, se inscreve no canal porque são vídeos muito legais, com umas discussões bem interessantes e umas propostas de análise. É um canal bem completinho aí, com certeza. Vai crescer mais ainda, porém é bem completinho quanto à questão de conteúdo. Que eu estava jogando uma partida de RPG, não é uma partida, né? Uma sessão de RPG, onde aconteceu a morte de um personagem. Sofri demais, chorei pra caramba, porque toda a conexão que teve com aquele personagem, juntamente com a descrição, agora a parte narrativa do mestre mostrando a dor, o sofrimento e todos os choros e isso e aquele outro, fez com que eu ficasse extremamente mal e chorasse depois no final da sessão devido a tudo que aconteceu. Da mesma forma que um personagem de um PJ chegou a se sacrificar numa outra sessão para que a gente conseguisse salvar toda uma cidade, e não apenas o jogador fez uma cena extremamente primorosa, mas pelo fato de toda a conexão que o meu personagem tinha com o personagem dele, e até mesmo a conexão que tinha entre eu e o próprio jogador, o sacrifício dele foi algo extremamente triste. Ficou aquele sentimento amargo. Ah, Rafa, mas o jogador, ele não morreu. Não morreu, mas saiu da mesa. Então teve aquele sentimento triplo. Perdemos um jogador, perdemos um personagem, perdemos um amigo. Então mesmo que agora eu ainda veja ele, mas não vejo mais agora nas sessões, existe aquele sentimento meio ruim, aquela coisa amarga. Porém, devido à ação desse personagem, o mestre seguiu para uma linha narrativa e os nossos personagens criaram motivações também. Então, mesmo que esse personagem agora não esteja mais conosco fisicamente, nem como jogador, nem como personagem, as suas ações e as suas reações e as suas formatações geraram diversas formas diferentes, criando muito impacto e criando muita sofisticação dentro da sua narrativa. Por isso que o sacrifício é algo que nos emociona demais. Pra galera aqui, principalmente como eu, que assistiu One Piece, ou tá assistindo, se não chegou até nesse ponto, desculpa, mas Going Merry, o barco morreu. Teve toda uma cena linda e maravilhosa do funeral do Merry, onde nós tivemos depois que ele foi, quebrou, foi construído e reconstruído e quebrou de novo, aí teve o seu respiro, foi até o local, resgatou a galera, quando entregou todo mundo salvo, esfarela, e no final das contas, o espírito do barco pede perdão para os seus companheiros, porque não poderá mais seguir o caminho com eles. Eu chorei horrores, choro horrores até hoje reassistindo. A música que toca de fundo quando eu quero chorar minhas pitangas, só de colocar a música já lembro, já choro horrores. Então, por quê? Foi um sacrifício que foi construído gigantescamente durante diversos episódios, diversas cenas, diversas situações entre nós e o Merry, entre o Merry e os Chapéus de Palha, e toda a cena culminou com aquilo. Então você percebe que sacrifício não é simplesmente algo épico de uou, mas sim tem que ter uma motivação. Se você quer realmente gerar dopamina e endorfina, ocitocina, todas essas cenas no cérebro do seu leitor, no cérebro do seu jogador, você precisa criar uma conexão emocional entre você e o personagem. Mas se você quer um objetivo puramente para o personagem ou para o enredo, você precisa ter um sacrifício motivado. E essa motivação precisa fazer lógica. Ah, mas lógica não vou estar seguindo a ideia de Nietzsche? Não, é uma lógica para você, para que ele faça tal coisa. A motivação por que vai fazer isso pode ser a motivação lógica dele, pode ser uma motivação mais religiosa ou social, não importa. Mas o importante é ter essa motivação. Então, pessoal, sacrificar um personagem não é simplesmente matar. Como o nosso colega também falou assim, então pode jogar a qualquer caralho. Não, precisa ter uma motivação interessante, senão fica totalmente gratuito e fica uma merda. E vai criar muito mais um distanciamento entre a narrativa e o leitor, a narrativa e o jogador, porque, putz, queria só fazer uma cena épica, pô, legal, parabéns, jovem, pô, show de bola. Não, se você quer fazer um cenário legal, uma história legal, o seu sacrifício precisa ser motivado.
Então, pessoal, se vocês chegaram até aqui novamente, então já deixa o like, se inscreve no canal pra gente saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se vocês gostaram também desse tipo novo, onde tem algumas interações entre mim e mim, a gente pode trazer outros fatores bem legais. Também criar umas brincadeirinhas para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico, um pouco mais interessante. Coloca então também aqui nos comentários qual seria um personagem que quando morreu, se sacrificou por alguma coisa, você achou, caraca, que cena, mano. Ou aquela, por que ele fez isso, meu Deus do céu. Coloca então aqui nos comentários qual seria então o personagem que motivou você a ver esse vídeo, entender e criar um pouco mais sobre personagens, situações, ideias onde o sacrifício é bem mais intenso. Use a boa de suas construções e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!